Queridos alunos, bom dia, boa tarde para vocês. Bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje a gente vai começar com o jogo de tabuleiro que é o xadrez. Nós teremos ao longo das próximas semanas aí aulas específicas sobre esse tema. Lembrando vocês que o xadrez ele é um jogo um pouquinho mais difícil, ele tem peças diferentes, com movimentos diferentes, então a gente vai levar um pouquinho mais de tempo para entender como vai funcionar esse jogo. Lembrando vocês sempre também que eu estou online na hora da aula de vocês no Google Class, para vocês tirarem as dúvidas que vocês tiverem dos jogos, sem problema nenhum, pode mandar lá, beleza? Então vamos começar a explicação. Bom galera, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho da história do jogo de xadrez, relembrar o que a gente já tinha conversado nas últimas aulas. O xadrez ele teve início muito tempo atrás, lá no Egito Antigo, até chegar nas regras que a gente conhece hoje, certo? Demorou muito tempo. Lembra que cada cultura jogava da sua maneira. Mas a princípio, o que representavam as peças dentro do xadrez? Cada peça representava uma função dentro do exército, beleza? Então a gente tem algumas funções específicas e cada peça representava uma função. Começando pelo peão. O peão ele representava a infantaria, certo? Dentro do exército. O cavalo, bem óbvio, representava a cavalaria. A torre representavam as carruagens. O bispo representava os elefantes que eram usados nos exércitos na época. E o rei e rainha representavam o rei e rainha que eram os manda-chuvas dentro dos exércitos naquela época. Bom galera, então agora vamos começar entendendo um pouquinho de como funciona o jogo de xadrez. Primeiro ponto é o tabuleiro. O tabuleiro ele é idêntico ao tabuleiro de damas, certo? 8 casas por 8 casas, totalizando 64. E a gente tem que sempre ter em mente que a primeira casa à nossa esquerda tem que ser uma casa preta e a primeira casa à nossa direita tem que ser sempre uma casa branca. Então na hora de montar o tabuleiro, ele tem que estar sempre dessa maneira, beleza? A gente vai começar agora a entender um pouquinho mais da particularidade de cada peça. Primeiro eu vou explicar para vocês como cada peça é e depois como ela se movimenta. Então vamos nessa. Bom galera, então agora a gente vai entender como cada peça é, para a gente saber diferenciar uma peça da outra. Começando pelo peão. O peão ele é essa peça menorzinha de todas, com a cabeça arredondada, a parte de cima dele é arredondado, fácil de identificar, só lembrar que é sempre o menor. Cavalo. Cavalo ele é bem óbvio, certo? Ele é um cavalo, então fica fácil da gente identificar. Torre também, bem particular, é fácil de identificar. O bispo. O bispo ele é um peão, só que a diferença é que ele tem a ponta um pouquinho mais alongada e tem como se fosse um chapeuzinho na parte superior, certo? Então essa é a diferença se a gente pegar um bispo e um peão lado a lado. É só saber o que é mais esticado e que tem como se fosse um chapeuzinho na parte de cima. Esse sim é o bispo. Rainha, a peça longa, certo? Que tem uma coroa na parte superior, é a rainha, que também é a peça mais forte dentro de um jogo de xadrez. E o rei, certo? A peça mais importante, não a mais forte, mas a mais importante, que, lembrando o objetivo do jogo de xadrez, é conseguir fazer o checkmate, fazer com que o rei não tenha escapatória assim que eu ganho um jogo. Então, essa peça que a gente tem que sempre proteger. Sabendo agora, eu vou mostrar para vocês lado a lado para vocês entenderem as diferenças de cada peça, beleza? Peão e bispo, a diferença entre os dois é o que eu disse para vocês. Os dois são muito parecidos, mas um é menor, mais achatado, o outro é mais alongado e tem um chapeuzinho na ponta, beleza? Cavalo, simples, fácil de identificar. Torre também. E a diferença entre rei e rainha é a rainha ela é a peça que tem uma coroa na parte de cima e o rei sempre vai ter essa cruz na parte superior. É assim que a gente vai distinguir uma peça da outra, beleza? Então vamos aprender agora como elas se movimentam. Bom galera, então agora a gente vai começar pelos movimentos. A gente vai falar primeiro do peão, beleza? Peão ele é posicionado sempre na segunda linha, pensando que a primeira linha é a mais próxima da gente. Então a partir da segunda linha a gente tem 8 peões que vão ser posicionados um do lado do outro. Beleza? Como o peão se desloca dentro do tabuleiro?
a gente tem a primeira rodada que permite que eu faça um movimento a mais com o peão. Então sempre a primeira rodada, o primeiro movimento de cada peão, ele pode ser realizado uma ou duas casas para frente. Lembrando, o peão ele sempre vai andar para frente, então na primeira rodada eu posso escolher se ele vai andar uma ou se ele vai andar duas casas. Professor, eu posso escolher para cada peão o quanto de casas eu quero andar no primeiro movimento? Sim. Então, o meu primeiro peão, eu posso escolher que esse ande duas, esse ande uma, esse ande uma e assim por diante. Lembrando que o peão se desloca para frente, porém ele realiza a captura na diagonal. Então, se eu tenho um peão deslocando para frente, conseguir chegar próximo do meu adversário, a captura de qualquer peça do adversário vai ser sempre na diagonal, ok? E se um peão consegue concluir o seu trajeto e chegar no final do tabuleiro do lado do adversário, a gente tem a promoção do peão. O que é isso? Eu consigo escolher e fazer com que o meu peão se torne qualquer peça do jogo. Normalmente a gente define que o peão vire a dama, porque é a peça que tem mais força dentro do jogo, se desloca mais, que vocês já vão entender. Mas eu posso escolher qualquer peça, seja torre, seja cavalo, qualquer peça com exceção do rei. Beleza? Vamos para a próxima peça. Próxima peça é a torre. A torre, ela vai ser posicionada sempre na última casa, nas casas das laterais, na primeira fileira. Ok? A torre, ela vai se deslocar sempre para frente, para os lados ou para trás. Quantas casas eu tiver a oportunidade de me mover, o que eu quiser me mover. Então, eu posso andar quantas casas eu quiser para frente, para trás ou para os lados. Sendo que eu tenho que definir qual tipo de movimento eu quero fazer. Ele não pode fazer mais de um movimento na mesma jogada. Então, se eu definir para frente, ele vai para frente. Se eu definir na próxima rodada que ele vai para o lado, ele pode ir para o lado, mas não dois movimentos sempre na mesma rodada. Ok? E também lembrando que ele é limitado pelas outras peças. Então, se eu tenho uma peça que eu não posso pular essa peça, ela vai parar o movimento onde tem o limite de movimento para ele. Então, agora a gente vai para o cavalo. O cavalo, ele é posicionado logo após as torres, certo? E o deslocamento do cavalo ele é o mais difícil dentro das peças. Por quê? Porque ele não é nada específico, a gente vai demorar um pouquinho para se adaptar. Tanto que no final da aula de hoje a gente vai ter um joguinho para a gente aprender a movimentar o cavalo. O cavalo ele pode se movimentar sempre formando um L, então são sempre três casas que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Sendo ou uma para frente ou para trás e duas para o lado, ou duas para frente ou para trás e uma para o lado. Beleza? Então, guardem isso na cabeça. Sempre uma para frente ou duas para o lado, ou duas para frente e uma para o lado. Vocês definem, mas sempre tem que fazer um L. Se a gente colocar na nossa cabeça, esse movimento sempre vai ser um L, certo? Próxima peça é o bispo. O bispo ele vai se deslocar sempre em diagonal, beleza? Então, a gente tem que pensar aqui. Se o nosso bispo está numa casa preta, ele só vai se deslocar pelas casas pretas na diagonal. Então pensa que tem uma linha seguindo aqui e eu vou deslocar o meu bispo nessa linha. Eu posso mudar a direção, mas sempre em jogadas diferentes. Eu tenho que definir se ele vai para a diagonal esquerda ou para a diagonal direita e fazer um movimento. Na próxima rodada eu posso trocar a direção desse movimento, mas sempre nas diagonais. Se o meu bispo começa na casa preta, ele só vai poder se deslocar nas casas pretas na diagonal. Se meu bispo começa na casa branca, ele só vai poder se deslocar nas casas brancas em diagonal, certo? Próxima pedra, a rainha. A rainha eu tenho que colocar na minha cabeça que na hora de posicionar, sobraram dois espaços, certo? A rainha ela sempre vai no espaço da cor dela. Então se eu estou jogando com as pedras brancas, a rainha vai na casa branca. Se eu estivesse jogando com as pedras pretas, a rainha iria na casa preta. Certo? Isso é importante da gente saber. A rainha se posiciona de acordo com a cor dela e a cor do espaço no tabuleiro. Então sobraram dois espacinhos para eu montar, a rainha vai na cor da peça dela. E o rei vai na casa que sobrar, sempre. A rainha, então, eu disse para vocês que ela é a peça mais importante do jogo. Por quê? A rainha ela pode se movimentar em todas as direções, quantas casas ela quiser. Beleza? Então se eu quiser ir para frente, ela pode. Se eu quiser ir para trás, para os lados, para as diagonais,
ela pode fazer todos os movimentos quantas casas ela quiser. Por isso torna ela a peça mais forte do jogo. Normalmente ela é escolhida como a peça mais poderosa, e quando eu faço a promoção do peão, eu sempre escolho ter duas rainhas, porque isso facilita a vitória dentro do meu jogo. A última peça é o rei, certo? E o rei, tem os mesmos movimentos que a rainha tem, porém limitado a uma casa por movimento. Então ele pode ir para frente, para trás, para os lados, para as diagonais, só que é só uma casa, ok? Essa é a diferença de movimentação do rei para a rainha. A rainha pode ir quantas casas ela quiser, o rei só uma. E é óbvio que ele vai entrar na única casa que nos sobra. Sabendo desses deslocamentos, desses posicionamentos das peças, eu vou fazer com vocês agora um joguinho para explicar e vocês gravarem como é a movimentação do cavalo. Lembra que eu falei para vocês que é um pouquinho mais difícil? Então a gente vai fazer um jogo para vocês gravarem e guardarem. Vamos nessa. Bom, vamos lá então para esse jogo que a gente vai fazer com o cavalo. O objetivo nosso vai ser tirar o cavalo da primeira casa da direita e fazer com que ele chegue no nosso destino, que é a última casa lá da esquerda, através dos movimentos que o cavalo pode fazer. Então sempre o movimento em L. Uma casa para o lado ou duas casas para o lado, uma casa para cima ou duas casas para cima, formando sempre o L. Então se eu andar duas para o lado, só sobra uma para fazer para cima. Se eu andar duas para cima, só sobra uma para fazer para o lado. Ok? Então, através dos movimentos que a gente tem permitido pelo cavalo, eu quero que vocês cheguem da primeira casa da direita de vocês lá para a última casa da esquerda de vocês. Fechado? Professor, eu não tenho um tabuleiro de xadrez. Não tem problema. Se você tiver um tabuleiro de dama, pega duas peças da dama, define que uma é o cavalo e a outra é o destino e faz os movimentos. Professor, eu não tenho tabuleiro de damas, nem de xadrez. O que eu faço? Vocês vão pegar e desenhar numa folha o tabuleiro de xadrez, lembrando que são 8 casas por 8 casas, 64 quadradinhos, e pegar uma tampinha de garrafa e fazer um X no lugar de destino. E aí você faz a tampinha de garrafa como cavalo, não tem problema, todo mundo consegue fazer essa atividade, beleza? Quero que vocês coloquem depois nos comentários quanto tempo vocês demoraram para chegar do ponto de origem até o ponto de destino, quantas vezes vocês tiveram que fazer e pensar para fazer essa peça chegar lá. Beleza? Eu vou deixar um videozinho aqui para vocês, comigo fazendo, e depois a gente volta para fechar o vídeo. Boa sorte! Bom, galera, espero que vocês estejam gostando das nossas aulas de jogos de tabuleiro. A aula de hoje vai ficando por aqui. Como eu disse para vocês lá no começo, a aula de hoje era mais voltada para a gente aprender como identificar cada peça, aprender como elas se movimentam dentro do tabuleiro, mas semana que vem a gente já vai entrar com um pouquinho mais dos movimentos, regras específicos do jogo de xadrez. Para vocês que quiserem brincar, fazer alguma coisa diferente, aqui mesmo no canal tem alguns outros vídeos de brincadeiras, certo? Vocês podem fazer aí em casa, todos com coisas que vocês podem usar, que todo mundo tem sempre, beleza? Então, se vocês quiserem fazer algumas brincadeiras diferentes, tem todos esses vídeos no canal. Se vocês quiserem, eu deixo aqui nos recomendados embaixo, beleza? Espero que vocês estejam gostando, se cuidando. Um beijo para vocês, estou morrendo de saudade. Vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau!